Eu queria convidá-los a abrir o texto em Romanos 12. Semana passada, como eu disse, eu comecei aqui perguntando, fazendo uma pergunta, né? Fazendo uma afirmação e uma pergunta, dizendo: Deus tem uma vitória grande para a sua vida. Amém? Mas quando você pensava, eu perguntei, o que você pensa quando a gente afirma isso? Uma vitória grande na sua vida. E alguns irmãos expressaram. Hoje eu quero que você vá comigo pensar também. Os 2 primeiros versos. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão, diga comigo, ao padrão deste mundo. Padrão deste mundo. Repita comigo, padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando, em linhas gerais, que existem pelo menos duas formas que vão ser estabelecidas. Uma, pelos padrões da sociedade dos homens, e outra, por aquilo que é a vontade de Deus. 2 padrões, 2 formas. Num dos textos, nas versões mais antigas, e também muito boas, ao invés de dizer não se amoldem, vai dizer não se conformem, que é a ideia de entrar numa forma, e depois desta forma, que vai passar pelos processos. É assim que se faz bolo, você pega uma massa fluida, coloca numa forma, quando aquece essa forma, aquela massa antes fluida enrijece, e ali depois a gente pega um bolo que tem a forma da forma. Ela se conforma. É isso que Paulo está falando para nós. Não se amoldem, não se conformem ao padrão deste mundo. Para que vocês sejam, mas deixem-se transformar, ou sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. A metanoia, a palavra aí é metanoia, a mesma palavra para transformação e conversão. Se exponha a uma transformação. Transformação de quê? Da mentalidade, onde as formas estão presentes. Para que vocês sejam capazes de comprovar e experimentar, ou experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu falo, e Paulo então expressa isso, eu cito aqui sobre boa, perfeita e agradável, dizendo essas palavras para vocês aqui, e ao mesmo tempo para o meu coração. O que vem à mente? Quando eu falo de coisas boas, perfeitas e agradáveis. Imediatamente, a minha mente se volta para as coisas que eu acho que são boas, para as coisas que eu acho que são perfeitas, para as coisas que eu acho que são agradáveis. E aí, ao longo da vida, nós vamos entendendo que as coisas que a gente entende serem boas, perfeitas e agradáveis, devem ser, então, na nossa ótica, na nossa forma humana, devem ser essas as coisas que Paulo está dizendo sejam a vontade de Deus para a minha vida. Mas será isso mesmo que Paulo está dizendo? Será que as palavras boa, perfeita e agradável, trabalhadas num contexto de formas diferentes, elas exatamente significam a mesma coisa? Será o que é bom aos olhos de Deus é a mesma coisa que é boa aos olhos da sociedade que vivemos? Será que o que é perfeito aos olhos de Deus é a mesma coisa que é perfeito aos olhos dessa sociedade? Será que o que é agradável aos olhos de Deus é a mesma coisa que é agradável aos olhos dessa sociedade? Eu creio que aí está o segredo para a gente viver
se de fato a vontade, a absoluta vontade de Deus para a nossa vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É discernir exatamente sobre que formas nós estamos falando, de que coisas nós estamos refletindo, a partir de que referências nós estamos vivendo e experimentando a nossa caminhada cristã. Porque, na verdade, meus irmãos, nós estamos sob uma forma humana categoricamente hedonista, ou seja, tudo que me dá prazer é o que me interessa. Eu só estou, como sociedade humana, a sociedade está atrás do que dá prazer. É por isso que as músicas todas vão dizer assim, que toda forma de amor vale a pena. É por isso que as canções contemporâneas vão dizer: viva a vida extremamente ao máximo, o máximo que você puder, experimente tudo, tire tudo dela, sinta prazer em todas as formas de sentir prazer possível. Porque nós vivemos uma sociedade hedonista. Nós vivemos uma sociedade individualista, onde o segredo para eu me sentir bem está em como eu consigo alcançar aquilo que eu quero. Eu tenho, não importa se alguém não tenha. Esse é o modelo, e aqui não é uma ideologia simplesmente que contraria o comunismo no sentido, ou o capitalismo, mas é a resposta do Evangelho do Cristo. Porque há quem confunda o Evangelho ou o cristianismo, que é a junção das ideias cristãs como filosofia para a vida, e o Evangelho é uma outra coisa. Há quem confunda isso quando a gente olha um espectro da proposta socialista que diz para nós que vai fazer divisões igualitárias, quando a gente sabe que isso não é verdade. Mas a proposta se fundamenta em questões diferentes. No comunismo ou no socialismo, tudo que é seu é meu. Então, a proposta é de apropriação. No Evangelho, tudo que é meu é seu. É uma proposta de doação. Então, não dá para confundir e nem comparar essas coisas, porque não é isso. Mas a verdade é que, muitas vezes, nessa caminhada individualista, que muito vivida e muito vívida no contexto capitalista que nós vivemos, nós conjugamos facilmente e repetimos várias vezes: farinha pouca, meu pirão primeiro, mesmo sem dizer. A gente quer resolver o nosso problema e viver a partir daquilo que a gente acredita. Só que, será que essa é a forma do Senhor? E por último, nós vivemos uma sociedade absolutamente egoísta. Uma sociedade que pensa só em si mesmo, no sentido de que não importa nada que está acontecendo à sua volta. Há um texto na palavra de Deus muito curioso, que fala de uma comunidade de fé, que estavam todos buscando a mesma coisa, saúde, milagres, estavam todos em torno de uma crença, que era o mover das águas por um anjo. É bom dizer que a Bíblia não afirma que o anjo vinha, a Bíblia relata a história de que havia uma crença que o anjo vinha, descia e movia as águas no tanque de Betesda, e o primeiro que mergulhasse lá ficava curado. A Bíblia não está dizendo que o anjo vinha, a Bíblia está dizendo que havia uma história, como por exemplo, não está hoje tão famoso, mas já esteve muito famoso, por exemplo, chamado Porto das Caixas, aqui na região de Magé, entre Magé ali e Itaboraí, há uma estrada ali, que há alguns anos atrás se dizia que aconteciam milagres. Havia uma crença em torno disso. Há uma crença em torno de milagres que acontecem em alguns lugares, até aqui em Jacarepaguá, em algumas cenas de milagres e de coisas assim sobrenaturais, mas a Bíblia não está afirmando que isso acontecia. Ela está dizendo que essa era a crença daquele ambiente. Jesus passa pelo tanque de Betesda e ele então pergunta a um paralítico que está ali pelo menos há 38 anos, ou pelo menos 38 anos é paralítico, e pergunta: você quer ser curado? E a resposta desse homem, no meio de uma multidão, preste atenção nisso, no meio de uma multidão é: eu não tenho ninguém que me ajude. Por quê? Porque, na verdade, embora fosse uma comunidade de crença, de fé, de esperança, de expectativa, todas essas coisas estavam voltadas para o ser humano, o indivíduo, o egoísmo, resolver o meu problema. Quem caísse primeiro na água ficava curado. Então, era um
pega para capar em geral, quando ouviu um barulho, de repente caiu um galho dentro d'água, é o anjo. Imagina o cego tentando tatear para chegar lá, o paralítico se arrastando, todo mundo querendo chegar lá para mergulhar primeiro. Mas estavam, embora coletivamente, embora acompanhados de uma multidão, estavam solitários, porque não havia ninguém que ajudasse. Essa é a forma da sociedade que vivemos. Estamos juntos pelas redes sociais, estamos cercados de milhões de amigos e seguidores, porém, uma sociedade sozinha, solitária, que poucos se colocam à disposição para ajudar outros, todo mundo querendo conquistar coisas para si mesmos. Essa é a forma da nossa sociedade, esse é o tempo em que a gente vive. Agora, quando a gente olha essa forma, e a gente pensa na forma que o Paulo está dizendo, não se conformem, mas deixem-se transformar pelo Espírito, pela transformação do vosso entendimento, da vossa mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nossa mente volta-se logo para essas palavras e a gente entende essas palavras a partir daquilo que a gente entende, ser bom, perfeito e agradável. Mas seria isso mesmo? Para que a gente fique resistindo aos momentos mais difíceis da nossa vida, dizendo, meu Deus, isso não pode ser do Senhor, está tão desagradável, isso está tão ruim, isso está tão absurdamente imperfeito, que isso não pode ser a vontade de Deus. Mas pode ser desagradável aos nossos olhos, ruim aos nossos olhos, imperfeito aos nossos olhos, mas ao mesmo tempo pode ser bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus, segundo a forma de Deus, segundo o molde de Deus, que é o que nos interessa. Amém, irmãos? O que nos interessa é a maneira de Deus. O que nos interessa é a forma de Deus. O que nos interessa é o jeito de Deus. Porque quando a gente se deixa formar, ou se conformar, ou se amoldar à forma de Deus, nós já sabemos o resultado, irmãos. Você já sabe o final da história. Amém? Então, mas muitas vezes a nossa mente é capturada por essa mentalidade que a gente vive ao nosso entorno. E a gente precisa resistir a isso. Vamos lá. O texto bíblico dos evangelhos, vamos apresentar para a gente um personagem. Vou começar com ele. E não vamos longe hoje, não. Um personagem. Seu nome é dado por um anjo a seu pai, que, por não acreditar na revelação do anjo, fica mudo por 9 meses minimamente. Seu pai é Zacarias e não pode falar nada para ninguém. Imagina alguém que espera durante muitos anos, ele já é envelhecido, quando vem a promessa se cumprir, ele não acredita e fica mudo por 9 meses sem poder falar com ninguém. Imagina a angústia de querer falar e não poder. Já tentou assim, querer falar? Você já acordou no meio de uma pressão espiritual madrugada dentro, que você quer falar e não consegue? Aquela pressão que vem assim, meu Deus, o que é isso? Aí você começa até na sua mente assim, o sangue de Jesus tem poder. Não sei quem já viveu isso aqui, isso é até de certa forma comum, pelo que a gente tem conversado por aí, mas assim, já aconteceu isso aí comigo algumas vezes. Você quer falar e não consegue, você pensa em falar e não consegue, dá um bloqueio geral nos seus sentidos. Eu fico imaginando Zacarias meio assim, querendo falar o que tinha acontecido, o anjo, a revelação, a palavra, querendo falar e nada, não saía nada, até que quando nasce o menino e ele escreve na plaquinha lá de madeira, o nome do menino será João. Ninguém da família tinha se chamado João. Quando a Isabel fala o nome dele será João, a família toda reclama, mas João, que nome é esse? Não tem ninguém na família com esse nome. Aí Zacarias pega uma plaquinha de madeira e escreve assim, João, esse é o nome do menino. Aí a voz dele solta, ele começa a falar e glorificar, adorar a Deus e louvar a Deus pela obediência que ele estava tendo à voz de Deus. Bem, João cresce, a Bíblia dá testemunho que ele cresce no deserto e ele se fortalecia à luz da palavra de Deus. Durante toda a sua caminhada, ele foi caminhando e crescendo e se fortalecendo na palavra de Deus e vivendo no deserto, é o que o texto da palavra de Deus diz. Junto com isso, há o testemunho de Jesus sobre João Batista, dizendo que nascido de mulher, não houve ninguém igual a João Batista. Nascido de mulher, ou seja, todos os outros,
Não havia ninguém como ele. Mas como acaba a vida terrena desse homem? Terrena. Como acaba essa vida? Ele é preso por Herodes, por denunciar profeticamente o pecado do rei. Ele vai para a cadeia. Herodes tinha muito medo e estava mantendo-o vivo na cadeia. Primeiro, antes de ir para a cadeia, ele vê seus discípulos deixarem-no e seguirem a Jesus. Mas ele está bem e é dele a expressão extraordinária que diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele disse isso acerca de Jesus. Lá na cadeia, ele tem dúvidas. E ele manda perguntar a Jesus: Senhor, porque até as pessoas mais espirituais, mais poderosas, mais cheias do Espírito Santo, têm dúvidas na sua caminhada. E ter dúvida não é o problema. O problema é você não tirar a sua dúvida com o canal certo, no lugar certo, da maneira certa. Ele então pergunta: és tu mesmo ou nós precisamos esperar outro Messias, outra pessoa? E Jesus manda a resposta dizendo: os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, e a palavra de Deus é exposta a todos. Isso acalma o coração de João, e ele então fica lá na cadeia. Até que Salomé, a filha da esposa Herodias, esposa de Herodes, que era esposa do irmão dele, por essa relação é que ele estava sendo condenado por Deus, e João Batista estava ali de maneira bem contundente falando. A Salomé dança e Herodes fica louco com aquela dança da moça, e ele fala: pede-me e eu te darei até metade do meu reino. Olha bem quanto valia a cabeça do João, né? A minha cabeça não deve valer nem um bairro do Rio de Janeiro. A de João valia metade do reino de Herodes. E ele falou para ela, Herodes falou para Salomé: pede-me, eu vou te dar até a metade do meu reino. E ela falou: não, eu não quero a metade do seu reino. Perguntou à mãe: o que eu peço? Pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E ela falou: eu quero só uma coisa, não precisa me dar o reino não, me dá a cabeça do profeta na bandeja. E ele ficou muito contrariado, mas como tinha empenhado a palavra, mandou o verdugo lá cortar a cabeça do João, cortou e veio a cabeça do João numa bandeja para ela. João, aquele de quem Jesus falou: nascido de mulher, não há ninguém semelhante a esse. Onde está o que é bom, perfeito e agradável? Se a gente olhar pela lógica humana, pela ótica humana. Onde está o bom, perfeito e agradável para João? Tem alguma coisa boa, perfeita e agradável em ser decapitado numa prisão? Por conta da volúpia sexual de um rei? Não, né? Não nos moldes dessa sociedade dos homens. Mas sim, se a gente estiver conformado à forma do Senhor e do seu reino. É mais importante que a vontade dele prevaleça sobre a nossa. É isso que Jesus nos ensinou, quando ele, diante da agonia, não da cruz, não do sofrimento físico, mas da ruptura com seu pai, que ele sentiria pela primeira vez, quando ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E foi da vontade de Deus enfermá-lo, foi da vontade de Deus que ele fosse sacrificado como oferta pelo meu e pelo seu pecado. Mas onde está a beleza do que é bom, perfeito e agradável na crucificação de alguém? Aos olhos dessa sociedade, nenhuma beleza, nenhuma bondade, nenhuma perfeição. Mas aos olhos de Deus, justiça de Deus, plenitude total, realização total da vontade do Senhor, para que nós fôssemos comprados por esse sangue. Vamos comigo aqui a um texto de Paulo, na carta segunda que ele escreve aos Coríntios. Capítulo 11. Pensando em o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Versículos 24 em diante de 2 Coríntios, capítulo 11. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes recebi uma quarentena menos uma
açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. E não era de helicóptero não, tá, gente? Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Nessa listinha sucinta, aos olhos dessa sociedade, o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, está fora do contexto e do conceito da nossa sociedade. Portanto, meus irmãos, nessa manhã de domingo, para nós que estamos aqui, para os nossos irmãos que estão na internet, há um convite radical. Diga comigo, convite radical. Há que a gente, de fato, tenha a mente transformada pelo poder do Espírito Santo. A gente sofra uma metanoia e a gente comece a entender que todas as coisas que acontecem conosco, todas elas cooperam para uma finalidade, que é uma finalidade de propósito eterno de Deus, que é formar o Cristo em nós, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, tudo que acontece com a nossa vida, sejam aquelas que a gente entenda como sociedade, que são coisas boas, agradáveis e perfeitas, e são aquelas que são antagônicas a isso, mas cumprem um propósito eterno de Deus, e eu preciso então pensar nelas a partir da forma de Deus e não da forma humana. Eu preciso reagir com muita força contra aquilo que essa sociedade está dizendo, que é sucesso, que é ganho, que é conquista, que é de fato grandeza, e retomar ao padrão de Deus para a nossa vida. Há um convite do Evangelho, há um convite do Senhor nesse tempo, a que nós reassumamos o nosso papel de protagonismo na sociedade como igreja, que é a resposta de Deus para esse tempo, mas que não sucumbe às pressões das conformidades dessa geração, mas que de fato oferece a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E a gente então passe a viver não a partir daquilo que a sociedade tenta nos impor goela abaixo. É isso que é bom, é isso que é agradável, é isso que é perfeito, mas eu preciso rechaçar. E quando eu estou então enfraquecido, eu estou sofrendo algumas coisas, eu estou sendo violentamente atacado, como Paulo foi, 5 quarentenas de açoites. Só isso já daria para finalizar o processo, sem contar tudo que ele disse. Mas ele achava que isso era bom, perfeito e agradável, porque cumpria a vontade de Deus para a nossa vida. Deixe-me dizer uma coisa. A proposta é radical. A proposta do Evangelho é uma proposta radical. A proposta do Evangelho, Jesus deixou claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, meu irmão, não é uma brincadeira. Cruz é uma sentença. E uma sentença de morte. Mas todos aqueles que querem salvar a sua vida hão de perdê-la. Mas todos aqueles que perderem a sua vida por amor de mim, diz o Senhor, serão salvos. É uma proposta contraditória e aparentemente enlouquecida aos olhos da sociedade, mas é a proposta do Evangelho para nós.
quanto nós estamos tentando encaixar a forma de Deus na forma humana e passamos, é como se eu pegasse duas forminhas, uma quadrada e uma de estrela, e tentasse botar uma dentro da outra. Não vai encaixar, porque são propostas diametralmente opostas. Eu preciso então escolher, e aqui está a proposta dessa semana para cada um de nós. Precisamos fazer essa escolha. Esse é o tempo em que a gente precisa fazer essa escolha. Quem nós seremos? Uma igreja agradável aos padrões dessa sociedade ou uma igreja que corresponde àquilo que Deus tem nos chamado para ser? O que nós vamos fazer? Eu não estou falando para a gente ser deselegante, desagradável com as pessoas, nem grosseiro. Que dizem por aí, né? Tem gente que se diz sincera, mas não passa de um grosseiro. Eu estou falando para a gente oferecer a vida como um modelo para essa sociedade que se envolve com a simplicidade do Evangelho, com a beleza do Evangelho, com aquilo que é bom, agradável e perfeito, à luz de Deus para a nossa vida. E dizer, Senhor, eu quero oferecer a minha vida nessa direção. Eu quero oferecer o meu culto, o meu corpo em sacrifício vivo, para que de fato os seus padrões sejam estabelecidos na minha vida e as pessoas possam então ver o Cristo em mim. Como Paulo escreve, Ele é a imagem do Deus invisível. Que coisa estranha, porque se é invisível, como é que pode ter imagem? Qual é a imagem do Deus invisível? Será um Cristo europeizado, de olhos claros, pintado num quadro? A imagem do Deus invisível é a igreja do Cristo. Nós somos a imagem do Deus invisível. O corpo de Cristo. Mas para que isso seja verdade, eu não posso me conformar aos modelos dessa geração. Eu preciso ser transformado, sofrer uma metamorfose, uma metanoia, uma transformação de dentro para fora, que me mostre a forma do Evangelho, e então eu me submeto a essa forma do Evangelho, que contraria o hedonismo desta sociedade, que contraria o individualismo dessa sociedade, que contraria o egoísmo dessa sociedade, com solidariedade, com acolhimento, com braços abertos, com pensamento no outro, com serviço pelo outro. E que Deus nos desperte para viver essa verdade do Evangelho genuíno do Cristo, no meio de um contexto religioso que muitas vezes está sucumbindo aos processos mentais, aos processos paradigmáticos, aos processos de conformação desta sociedade. O que é sucesso aos olhos nossos? Será o mesmo que sucesso aos olhos de Deus? A Bíblia diz que João crescia aos olhos de Deus. Mas que sujeito estranho esse, que come mel e gafanhotos e mora no deserto. Que coisa estranha é essa? Mas ele era grande aos olhos do Senhor. E aqui está uma questão para nós. Essa semana, nós queremos ser grandes aos olhos de Deus ou grandes aos olhos dessa sociedade? Precisamos fazer essa escolha, meus irmãos. Precisamos ser sacudidos por Deus interiormente para dizer que forma nós vamos submeter a nossa vida. Dá para levar para casa essa reflexão para essa semana? Dá para pensar nisso essa semana? Dá para refletir sobre isso essa semana? E tudo que a gente vê a nossa mente sobre bom, perfeito e agradável, pensar, será que é isso mesmo que é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus? Grandeza, será que é isso aos olhos de Deus? Beleza aos olhos de Deus, é isso? O que nós queremos, irmãos? Estarmos alinhados aos olhos de Deus ou aos olhos do mundo? Eis a nossa escolha. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.